Irmãos e irmãs em Cristo, todos os domingos nós rezamos o creio, e quando nós rezamos o creio, nós falamos: Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Hoje é o domingo durante o ano que nós celebramos esta verdade. É o domingo que nós celebramos a ascensão de Jesus. Depois de 40 dias, após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus e Ele está sentado diante de Deus Pai. Em muitos lugares do mundo, onde quinta-feira é feriado, a ascensão do Senhor é celebrado exatamente 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Portanto, a ascensão foi celebrada na última quinta-feira. Em Macau, em muitos lugares do mundo, como não é feriado, essa solenidade ela passa para o domingo, o dia que as pessoas podem ir à igreja. Quando nós dizemos que Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, muitas pessoas podem imaginar que Deus não está mais conosco. Deus subiu aos céus, Jesus subiu aos céus, está com Deus Pai, Jesus não está mais no nosso meio. Muito pelo contrário, Deus continua atuando na história. Deus não nos deixa. Muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus porque nós não silenciamos. Muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus porque nós não damos espaço para Deus agir na nossa vida. Quer ver Deus agir na sua vida? Se eu quiser ver Deus agindo na minha vida, uma palavra-chave para a ação de Deus. Guarde esta palavra para o resto da sua vida. Aqui está o segredo: diálogo. Diálogo. Diálogo com Deus e diálogo com o outro. Quantos problemas poderiam ser resolvidos com um bom diálogo entre pessoas adultas? Diálogo com Deus, todos sabem, significa oração, significa participar da missa. Porém, o diálogo com as pessoas que vivem conosco é fundamental. Não quero expor aqui ninguém, mas ontem nós tivemos uma reunião muito importante na igreja. Alguns coordenadores de algumas pastorais, nós nos reunimos. E no fim da reunião, uma pessoa disse assim: eu estou mais aliviada depois da reunião. E aí todos ficaram curiosos: mais aliviado? O que aconteceu? Eu pensei que só o meu grupo tinha problema. Agora eu vi que problema existe em todos os grupos. E depois que ela falou, parece que era até uma pessoa mais jovem, uma pessoa que tinha rejuvenescido. A importância de nós, no português de Portugal vocês dizem deitar fora. A importância de deitar fora, a importância de colocar para fora, a importância de partilhar. E aqui, muitas vezes, é preciso uma terceira pessoa. É preciso o padre, ou é preciso um bom amigo, é preciso alguém para ajudá-los. O diálogo cura, o diálogo é um grande remédio. Deus está vivo na história, Deus está agindo. Muitas vezes nós não percebemos, mas se não fosse Deus, nós não conseguiríamos perseverar. Por que nós perseveramos? Por que nós ainda participamos da igreja? Por que nós temos a nossa fé ainda viva? E muitas vezes cada vez mais vibrante, cada vez mais bonita. Porque Deus age dentro de cada um de nós. Uma vez um grande santo, ele questionou Deus: Senhor, onde tu estavas quando eu tive aquele confronto na igreja? Onde tu estavas quando eu tive aquela dificuldade no meu trabalho? Onde tu estavas onde eu me senti sozinho? E aí Deus dizia no coração dele: eu estava no mais profundo do seu coração, vendo você lutar. Eu gosto de ver os meus lutarem. Porque é na luta que nós crescemos, é na luta que nós amadurecemos. E um grande santo, um outro santo da igreja diz: ninguém vai para o céu sozinho. Ou nós levamos alguém conosco, ou nós não vamos.
Por isso que é fundamental nós temos pessoas que nos ajudem a caminhar para Deus, pessoas que sabem nos ouvir, pessoas que nós podemos ser nós mesmos. Jesus subiu para os céus, mas Ele continua vivo. E quando nós dizemos que Jesus subiu para os céus, está sentado à direita de Deus Pai, aqui existe a fonte da nossa esperança, a carne humana, a carne como a nossa, está no céu. Aquilo que aconteceu com Jesus é uma prefiguração, é uma antecipação daquilo que vai acontecer com cada um de nós. O que acontece com o ser humano depois da morte? E esse é um assunto que deve interessar a todos, porque todo mundo vai morrer um dia. Depois da morte, o corpo e a alma se separam. Depois da morte acontece algo muito óbvio. Acontece o óbvio. O que acontece com o corpo? Se decompõe. O que acontece com a alma? A alma se encontra imediatamente com Deus. No mesmo segundo que você falecer, no mesmo segundo que nós morremos, nós vamos nos encontrar com Deus. E depois da morte só existe duas opções: ou nós vamos ser salvos, ou nós vamos ser condenados. E é bom, eu peço que o Espírito Santo me ajude para que eu consiga explicar com muita clareza, sem confundi-los, mas ajudá-los. E aqui entra algo muito importante: nós entendemos o que de fato significa a oração pelos mortos, o que de fato significa, por exemplo, a intenção que nós rezamos pelas pessoas falecidas. Quando nós rezamos por uma pessoa falecida, nós não mandamos a pessoa na marra para o céu. Se eu rezar 10 missas por uma pessoa, ela tem 10 chances dela ir para o céu. Se eu rezar 1 milhão de missas, ela tem 1 milhão de chances de ir para o céu. Então vamos colocar intenção nas missas. É 10 em Macau, é 30 em Portugal, é 15 no Japão. Espalhe intenção de missa. Não é assim. Não é assim. A salvação é individual. Depois da nossa morte, nós somos salvos ou somos condenados. Existem algumas pessoas que são salvas, e aqui salvo não significa apenas estar na igreja. Nós precisamos ser muito sinceros: existem pessoas que não são da igreja, existem pessoas que não professam a fé, e muitas vezes são melhores do que as pessoas que vivem na igreja. Perdão pela minha sinceridade. Uma vez o meu avô disse: quem fala a verdade não merece castigo. As melhores pessoas que eu vi no mundo, as melhores pessoas que eu vi na minha vida foram na igreja. Mas as piores pessoas que eu já vi na minha vida também foram na igreja. Não é porque uma pessoa não participa da igreja que ela está condenada. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Agora, uma pessoa que conheceu a Deus, uma pessoa que renuncia a Deus conscientemente, isso daqui só Deus sabe aquilo que vai acontecer. Existem pessoas que serão salvas. Existem pessoas que viverão para sempre com Deus, mas que elas não estão totalmente purificadas. Algumas pessoas dizem assim: ué, por que o purgatório? Gente, o purgatório é a maior graça, a maior beleza que existe. Porque o que é o céu? O céu é a ausência de pecado. O céu é a ausência de falha. O céu é a perfeição total. Então o que Deus diz? Algumas pessoas vão para o céu, algumas pessoas serão salvas, mas elas não estão totalmente preparadas ainda. Elas precisam ser purificadas. E aqui entra o purgatório. Guarde no coração: quem está no purgatório está salvo. Quem está no purgatório não tem como estar no purgatório e depois ir para o inferno. O purgatório é a certeza do céu. O purgatório é aquelas pessoas que fizeram aquilo que Deus pede, mas não estão totalmente em união com Deus. Então estas pessoas, através da nossa oração, da nossa intenção de missa, através da nossa caridade, porque nós somos o corpo místico de Cristo, aquilo que um faz influencia na vida do outro, estas pessoas receberão sufrágio, receberão os frutos das nossas orações. Depois que nós morremos,
o corpo se decompõe. Padre, se o corpo se decompõe, por que nós rezamos missa de funeral? Ontem eu tive uma missa de funeral ontem à noite. Padre André, todos conhecem o Padre André não está no confessionário, porque agora ele foi celebrar uma missa de funeral. Se a pessoa não está mais lá, por que nós rezamos pelo corpo? Se a pessoa não está mais lá, por que o padre vai com água benta e abençoa o corpo da pessoa? Porque segundo São Paulo, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E as pessoas que viveram na vida como um templo do Espírito Santo, elas merecem, para testemunhar a Deus aquilo que elas viveram, a bênção sobre o corpo delas. Mas o corpo, ele vai se decompor. Pega 2, 3 anos depois da morte e vai no cemitério e abre o caixão, é osso. Mas a alma, ela não morre, a alma, ela não para. E agora é a segunda e a última parte da reflexão. Haverá um dia, infelizmente poucas pessoas pregam sobre isso, mas essa é a verdade da igreja. Haverá um dia que Jesus voltará. Jesus vai voltar. Padre, Jesus vai voltar agora no ventre de outra mulher? Não. Padre, Jesus vai voltar agora através da concepção de um homem e uma mulher? Não. Padre, como que Jesus vai voltar? Nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar da mesma forma que ele ascendeu aos céus, de uma forma gloriosa. E aqui não será o fim da história, aqui será a transformação definitiva da história. Nesse momento que Jesus voltar, o nosso corpo, alguns com as cinzas, abrindo um parênteses, só uma explicação. Algumas pessoas dizem assim: padre, nós podemos cremar o corpo de uma pessoa? Padre, o que a igreja pensa sobre a cremação? E aqui é muito interessante, porque em uma sociedade como Macau, vocês conhecem, tem um cemitério católico, que é o cemitério de São Miguel, mas não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Vai mandar o corpo para Portugal? Vai mandar para o Brasil? Tem uma pessoa que faleceu, uma filipina que faleceu, estava em Macau quase 2 meses esperando o voo. O que vai fazer? Então presta atenção. Se a pessoa, ela é cremada e ela não tem o desejo de ofender a Deus, e as cinzas é colocado em um local de respeito, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum. Agora, o que não pode fazer é a pessoa ser cremada, pegar as cinzas e jogar no mar, jogar na praça, colocar na boca do cachorro, deixar abandonado debaixo da cama. Tem que ser tratado com devoção. Agora, se alguém disser assim: eu não acredito em Deus, acabou tudo, eu quero que me crema porque eu não tenho fé, aí está errado. Uma pessoa que é cremada por vários motivos, talvez por falta de dinheiro, porque não tem espaço, ou porque aquilo é mais tranquilo para a família, e as cinzas é mantida com devoção, com respeito, não há pecado, é correto. Agora, um dia, quando Jesus ressuscitar, pela sabedoria de Deus, o Espírito Santo vai tocar essas cinzas, o Espírito Santo vai tocar os nossos ossos, o Espírito Santo vai tocar os nossos restos mortais, e você vai ganhar um novo corpo. Eu vou ganhar um novo corpo. As pessoas que já faleceram vão ganhar um novo corpo. E esse novo corpo, incorruptível, sem fome, sem sede, que não se estraga, vai unir-se à alma, e aí nós seremos uma pessoa que viverá para sempre. A alma não morre, a alma não para, a alma não dorme, e quando Jesus voltar, as nossas cinzas ou os nossos ossos, aquilo que sobrou, vai ganhar vida novamente, vai unir a alma, e nós vamos viver para sempre unidos a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Padre encerra dizendo: a nossa vida aqui na terra, ela é feita mais de dores, dificuldades, do que de alegria. As melhores pessoas do mundo, às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não tenho sorte, as coisas ruins acontecem só comigo. Muitas vezes essa falta de sorte, essas coisas ruins que acontecem só comigo, é problema da própria pessoa. Muitas vezes, tem um ditado no Brasil que nós dizemos assim: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos.
Porém, por melhor que nós plantamos, a vida aqui na terra não é uma vida de alegria. A alegria será no céu. O fruto das coisas boas que você tem feito aqui na terra, não espere receber das pessoas. As pessoas, por melhor que elas são, ou por melhor que elas sejam, as pessoas são ingratas. As pessoas, elas não conseguem fazer o bem do jeito que nós merecemos, ou até do jeito que elas queriam. A recompensa de todo o bem que nós fazemos vem de Deus. Eu fico emocionado, eu fico encantado. Tem pessoas em Macau que trabalham a semana toda, tem coisas em casa para cuidar, e o final de semana dedica à igreja ainda. Tem pessoas que trabalham o dia todo, depois tem um intervalinho à noite, vem para a igreja e dedica à igreja. E às vezes pega um dia o padre mal-humorado ainda, e ainda tem um leigo que vai e critica, e a pessoa não desiste, não desiste, não desiste. Sabe o que significa isso? Consumir-se por Deus. Isso significa começar a viver o céu aqui na terra. Aqueles que talvez não tenham tanta oportunidade de vir à igreja com tanta frequência, querido irmão, irmã, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, no restaurante, na rua, tente transbordar a presença de Deus. Quem é católico e quem ama a igreja tem esse profundo desejo que todos possam conhecer Jesus. Não desista, não desista, persevere, lute, se esforce, faça a sua parte, e um dia você perceberá que tudo isso valeu a pena. E valeu muito a pena, porque tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos de bem, não ficará sem a sua recompensa.